Boa noite. Vocês me estão escutando? Sejam bem-vindas, um prazer estar aqui. Vamos a darle el tiempo a que vayan entrando nuestros seguidores y seguidoras. Hoy tenemos un tema súper importante como es qué nos ofrece la ley brasilera como herramienta para poder planejar dentro de una declaración anticipada de bondades cómo vamos a desejar ser cuidadas y atendidas en un momento de una posible dolencia incapacitante. Bem, vamos a convidar a nuestra querida advogada de hoy, Ivete, por favor, un minutinho. Ivete, aqui no Caminho do Encontro, eu já mandei o convite. Vamos também a chamar a Lourdes, que... Oi, Ah, oi, boa boa noite. noite. Que Como prazer. Vamos a convidar a Lourdes também, assim estamos todas, ¿sí? Un prazer recibirte aqui, Ivete. Lourdes, te mandamos o convite. Olá, Oh! o prazer é meu, obrigada. Me sinto honrada de participar junto com vocês desse debate tão importante, né? Um assunto árido, mas muito necessário. E agora entrou a Lourdes, nossa querida amiga, que acho que no fim das Lourdes contas nos está acompañando desde África. Lourdes, ¿nos estás escutando bien? ¿Está tudo bem? Sim, o vídeo Ótimo. tá bom, o sinal tá Eu bom. gostaria de apresentar Boa noite para rapidamente a todos. Ivete, sí, como advogada. Ivete está formada en el año 1980 en la Facultad de San José do Rio Preto, cursos de graduação em Brasília, fez o seu em advocacia empresarial, extensão em direito contractual pela Fundação Getúlio Vargas, curso de extensão na PUC e atualização na USP São Francisco. Trabalhou durante 40, em realidade trabalha faz 40 anos na área civil, especialmente direito de família e direito empresarial. Muito obrigada por recibirte hoy y tener el privilegio de que estés aquí. Y Betsy, gustaría contarles también quién es la señora Lourdes, o Lu, para los que la conocemos. Lourdes es una seguidora del Camino de Encontro desde el año 2018, muchas veces después de encuentros presenciales en la librería Cultura, o mismo en workshops o en encuentros vía Zoom, la pandemia, discutíamos y falábamos lo que significaba tanto para ella como para mí o cuidado de nuestros pais, da dificultade de lo que significaba para aquellos que tienen irmãos tomar un consenso de decisiones de qué hacer con una mãe o con un pai, en mi caso como filha única y con pais a la distancia, y siempre preguntándonos qué iría a acontecer el día que tal vez nos pudiera tocar a nos un cuadro como el de nuestros pais y nuestros filhos irían a actuar o a responder da misma manera que nós. Sabemos que somos una generación que nos tocó cuidar a nuestros pais, que nos hemos dedicado a nuestros filhos, que la dinámica social ha mudado, que la realidad de nuestros filhos en relación a sus pais también ha mudado y que hoy es un gran signo de pregunta qué acontecería con nos mujeres maduras, como las tres que estamos hoy aquí en esta live, si tuviéramos un cuadro de incapacidad neurológica o física y no tuviéramos la posibilidad de dejar planejado cómo desearíamos ser asistidas o cuidadas frente a este escenario. Bem, sí, por favor, se apresenta, Lu. Sí, lógico. Sim, eu vou me apresentar. Claro, Maria de Lourdes, eu sigo Maria Laura desde sempre no caminho e a gente sempre acaba concordando com muitas ideias e questionando muitos assuntos. Entre esses assuntos, veio o DAV, que eu fui procurar a doutora Ivete para fazer, que é as vontades que eu gostaria de como ser tratada, porque eu vejo que a medicina ela avança demais e fica cada vez mais difícil
para os profissionais da área da saúde tomarem uma decisão, porque existem muitos recursos para manter uma sobrevida. E a família e os filhos, na nossa, eu penso, se tiver uma incapacidade, o quanto vai ficar difícil para eles decidirem se eu não deixar a minha vontade escrita. E até para poder mostrar isso para o médico, porque o médico hoje, ele mantém a vida do paciente. Eu falo porque conhecimento direto de amigas e amigos que mantêm pais no hospital por 5 anos, por 4 anos, por 8 anos, e pais idosos que não têm esperança significativa de vida. A pessoa entra no hospital com 80 anos e o médico mantém essa pessoa viva por muitos anos, sendo que quando ela não tem como retornar e ter uma vida digna e saudável. E o médico não desliga o aparelho porque pensa que pode ser processado pela família. Lourdes Perdemos. E eu acho que e é muito Betty. particular. Eu estou aqui. Ivete, é uma situação muito particular de cada um, naturalmente, mas eu não quero viver de aparelhos após os meus 80 anos. Então, é importante que meus filhos, que eu deixe isso registrado. É particular o que eu estou falando, mas cada um com suas particularidades. É claro que cada um, quando for fazer seu DAV, vai colocar ali o seu sentimento. E se a pessoa quiser que seja assim, assim será. Mas eu quero que seja Eu do acho meu que jeito, uma coisa e que, não do para jeito comenzar, que o médico. importante. Vamos a definir qué es ODAV, qué es una declaración anticipada de montajes y qué nos ofrece a ley brasileira en relación a esto. Buenas noches, Aurora. Alguien que está saludando. Vamos lá. Por favor, Ivete, nos explica. Sim. A DAV, chama-se, a tradução dessa sigla é Diretiva Antecipada de Vontades. É um documento que nós podemos fazer num cartório registrado para ele ter uma força de lei junto aos nossos familiares, junto aos médicos que vão nos tratar, e onde você vai tratar sobre o seu corpo, onde você vai registrar as suas vontades, se você tiver, em caso de uma incapacidade, de uma falta de lucidez e de uma doença terminal intratável. Então, e você pode legislar nesse documento, que é facultado por lei. Além disso, na gestão do seu patrimônio, como você quer deixar quem? Não é um testamento, é um documento onde você registra suas vontades relativas ao seu corpo, que é uma faculdade que nós temos não só pela Constituição, mas pelo Código Civil Brasileiro e, inclusive, referendada pelo Conselho Federal de Medicina. Desde 2012, os médicos já aceitam que essa documentação seja respeitada. Você registra em cartório, os seus familiares levam no hospital, se você estiver nessa situação, para ver se você quer ter a vida prolongada num aparelho exageradamente, quando você já não tiver mais condições de reagir sobre isso, ou se você quer cuidados paliativos e não seguir com tratamentos que serão inúteis, que vão prolongar sua vida naturalmente. Ai, perdão, gente. E outra coisa, a Davis, ela agora tem sido muito enfrentada porque as pessoas têm procurado registrar isso porque tem visto muitos abusos em relação a isso. Tem acontecido muitas coisas que a família fica indecisa também. Não é só porque não deseja fazer, é porque não sabe o que fazer com a pessoa. Então, o documento vai deixar isso registrado, vai deixar até desonerando a sua família, desonerando os seus filhos, da situação de ter que escolher os seus filhos, os seus familiares, seus entes queridos, que se vê numa situação dessa, falam o que fazer, ela não deixou nada escrito, não sabem como reagir numa hora dessa, que é uma hora difícil. E é uma hora que nós temos que pensar que acontecerá para todos. Não é fácil. Además, hay una cosa muy importante y es, todos pensamos no momento da morte. Todo el mundo piensa en planejamiento patrimonial. Sim. Muchos se planifican con un testamento.
Mas ninguém pensa, se eu fico doente e em um quadro incapacitante, quem vai administrar minha conta bancária? Porque tem, Isso. a ver, tem gente que tem filhos, tem gente que não tem filhos, ou tem gente que tem filhos que moram longe. Hoje vivimos em um mundo globalizado. Não todo mundo tem a seus filhos perto. Então, vejam como o cenário foi mudando. Pode que não tenha filhos, pode que estén en otro país, o puede acontecer que seus filhos também não queiram sentir a responsabilidade de decidir. Nós hoje lhe podemos dar esse conforto a nossos filhos com este documento. Então, eu acho que se nos preocupamos, como dijo Lourdes na chamada, de deixar a casa em ordem em tantos aspectos, ¿por que também não deixar a casa em ordem en ese aspecto? Yo quería preguntar, como para entrar en las especificaciones de este documento, y Betty, a gente puede escolher quién será la persona que va a hacer cumprir estas vantagens antecipadas? Oh, obrigada pela pergunta, é uma ótima questão. Sim, podemos escolher, devemos deixar um ente querido ou um profissional, não precisa ser necessariamente um parente, não precisa ser necessariamente da família, pode ser um amigo, inclusive, ou um parente próximo que você tenha afinidade, e um procurador, pode ser um profissional também, que é muito interessante. A lei não exige isso, que seja acompanhado por um advogado, mas ela sugere que sim, porque o advogado vai questionar as questões, vai levantar com você coisas que talvez você não tenha pensado e que são possíveis juridicamente, porque não se pode também escolher coisas que sejam ilegais. Então, essa ajuda e essa escolha de um familiar também passa por uma discussão, sentar juntos e pensar quem será essa melhor pessoa, pode deixar um procurador, e inclusive vou acrescentar uma coisa, pode deixar um conselho de tutores, se você desejar. Ótimo. No caso de você, Ótimo. tem uma situação, você pode pensar no caso de você ser interditada pela sua família. Você pode legislar sobre essa interdição. Quem será responsável para fiscalizar se você está sendo bem tratado e se essa interdição é válida? Você pode nomear não só uma pessoa, mas um conselho de curadores para fiscalizar isso e para acompanhar a sua interdição. No caso de você, obviamente, estar interditado, não está no uso das suas faculdades. Então, isso é uma coisa que eu tenho orientado os meus clientes, quando faz esse documento, que faça isso, que já pense na possibilidade da perda de lucidez, na possibilidade de uma intervenção da família, no caso de uma interdição, e no caso dos tratamentos, óbvio, que é o que a gente pensa em primeiro lugar, a gente pensa no nosso corpo, como quer que ele seja tratado nesse momento, se a gente quer receber ou não os cuidados necessários para continuar a vida indefinidamente ou receber os cuidados paliativos. Outra coisa importante, sim. Ok? Eu decido fazer meu DAO, procuro uma advogada ou advogado, eu preferiria uma mulher, por um tema meu, pessoal, Sim. porque eu acho, e não sei se coincidís, Lourdes, que tem coisas muito pessoais que cada um vai ter que fazer segundo suas necessidades e segundo seus medos. Cada um vai buscar um amparo diferente. Cada um vai buscar um contexto de segurança segundo sua história, até segundo sua história física. Uma pessoa que tem uma doença crônica, uma pessoa que tem uma doença genética, uma pessoa que teve um câncer e ha melhorado. Há inúmeros cenários. Por isso eu acho que, apesar de que este formulário está em um cartório e você lo pode preencher, é muito importante fazê-lo de forma personalizada, com uma advogada ou advogado que cuide todos os detalhes e a letra pequena que uno, como pessoa que não é da lei brasileira, não vai contemplar. Perfeito. Decidimos fazer o DAO. Maravilhoso. Tem data de validade, Ivete? Tem um período que tem que ser renovado? Não, ou não precisa de renovação? Não precisa de renovação, mas você pode mudar a qualquer momento. Se você pensar mais alguma coisa, ou se lembrar, ou se uma nova pessoa entrar na sua vida para você falar sobre isso, deixá-la responsável, você pode mudar. Mas ela é indefinida, não tem prazo de validade, é recomendável que você faça antes dos 70 anos, porque depois pode algum familiar, por questões financeiras ou outras, vir questionar a sua sanidade.
mas a sanidade é atestada pelo próprio cartorário que vai fazer o registro. Mas Y nada además hay impede... una cosa importante que Sim. está entrando gente y yo quiero repetir. No tiene a ver con el testamento. El Não. testamento es para una persona que murió. Estamos Sim. hablando de alguien que está vivo y que tiene alguna incapacidad neurológica, motriz, psicológica, para no poder cuidarse de forma individual. Y ese documento tiene el beneficio de poder você planejarlo ainda en su momento de lucidez para aquel momento en donde você no tenga la lucidez de poder escolher. Eu sei que el documento contempla muito, Ivete, toda la parte de internación, si tengo una dolencia terminal, si voy a estar conectada al aparelho o no, mas o público mandó otras preguntas, tal vez más simples, que gostarían incluir no DAV, y gostaría saber si Lourdes, que ya fez o DAV, alguien está preguntando, no, dice, no precisa de muito bom comentário, de testemunhas como no testamento. O sea que você vai no cartório com seu advogado ou advogada e você pode fazê-lo sem necessidade de testemunhas. Eu vou levantar algumas coisas e gostaria de perguntar-lhe a Lourdes, como pessoa que já fez, se ela se questionou isto. Por exemplo, quem vai administrar a conta bancária em caso de incapacidade? Isto se pode incluir dentro do DAV? Uma pergunta para fazer. Sim, eu incluí quem... Eu coloquei quem eu gostaria que administrasse e quem eu gostaria que me olhasse sobre meus cuidados. Eu acho que isso é super importante. Até porque... Porque temos público que tem filhos, público que não tem filhos, público que se dá bem com os filhos, público que não se dá tão bem com os filhos. E ela quer ter a certeza de que ela vai poder manter o plano de saúde, a equipe médica que ela tratava, tá? Porque o que acontece se esta pessoa fica incapacitada e os filhos, os genros ou as noras decidem baixar do plano de saúde porque ela já tem um quadro que não tem retorno. Sin embargo, ela planejou suas finanças pessoais como para que quando chegar esse momento, ela tivesse o final digno como ela trabalhou e se esforçou para essa fase de sua vida. Então, podemos também deixar claras estas coisas, equipe médica, se vamos a seguir, se uno tem a possibilidade, o mesmo plano de saúde, sim? Uma pessoa da família ou não, como no caso que fez Lourdes, de escolher quem ela vai querer que tenha acesso a esta conta bancária ou a onde tem seus investimentos para poder pagar o tratamento, tudo isso pode ficar escrito, correto, Ivete? Correto. Nesse caso da Davis, pode mesmo. A gente não vai tratar sobre transmissão de patrimônio, porque realmente não é um testamento, essa não é a ferramenta adequada. Essa ferramenta ela é especificamente para tratar das suas pessoalidades, seu corpo, suas rotinas que você quer que sejam cumpridas quando você não tiver mais capacidade de fazê-las, como foi até a Lourdes que mencionou isso, e foi muito importante. Se ela quer ser cuidada num lugar específico, pode deixar registrado num residencial, ou numa família, ou na própria família, quem será o responsável por isso. Então, nesse documento, ele é muito abrangente. E você, como a lei não limita, você pode pensar em todas as suas questões. Isso você, junto com o seu profissional ou de saúde ou um profissional advogado, você vai pensando as suas premissas, as suas prioridades, o que seria importante para você, o que você viu na vida que você quer incluir aí. Então, ela é muito abrangente, ela pode bastante coisa. Claro que tem algumas coisas que são proibidas até por lei. Por exemplo, no Brasil não se autoriza, não é legal a eutanásia, mas você pode deixar registrado que não quer ficar vivendo indefinidamente, porque o Conselho de Medicina autoriza isso. Ele te dá cuidados paliativos, não vai interromper a sua vida, mas não vai prolongá-la. Então, dentro da Davis, cabe muita coisa, cabe coisas que você pensar, suas peculiaridades, porque a lei não vai interferir nisso, e você vai registrar essas vontades que você vai levar para o seu corpo clínico, sua família vai levar, os seus filhos, e você pode deixar um procurador, qualquer pessoa, não precisa ser procurador jurídico, mas se for também um profissional, que vai fiscalizar se isso foi cumprido.
Olha o que nos estão perguntando. Pois Dice, não. pode-se delegar a gestão das empresas neste documento ou qualquer outro tipo de bens, exemplo, aposentadoria, imóveis ou outros negócios pertencentes ao idoso? Pode. Pode sim. Você não pode só deixar imóveis, olha, vou deixar para o neto, interferir no planejamento sucessório, que aí é a gestão da herança. Mas no gestão dos seus negócios, você pode nomear uma pessoa que vai fiscalizar, que vai olhar, que vai gerir, que vai olhar sua conta, como a Lourdes falou muito bem, que vai, naquele momento, fiscalizar o saque ou as aplicações, as coisas que ela tiver deixado em vida. Então, pode Porque sim. é uma coisa que é muito importante e eu gostaria de explicar o porquê de tudo isto. Vocês sabem que eu sou filha única, eu tenho uma mãe de 98 anos, um pai de 95 e minha mãe, que ha estado em inúmeras vezes internada, eu sempre conto a história de que um dia la está virando uma enfermeira para poner uma sonda eh, para poder fazer suas necessidades e ela siente dor. E le pega na mão da enfermeira e le fala: olha, você gostaria de estar deitada em meu lugar e ser tratada deste jeito? Então, vai com calma, porque uno perde a dignidade, uno perde a autonomia e talvez uno ainda está lúcido. Então, uno lo que espera é ser tratado com respeito. Alguém está perguntando como se chama o documento, chama DAV, Chama tá? mas Declaração antecipada de vantagens ou tem outro nome mais? diretivas antecipadas de Directivas vantagens. antecipadas de vantagem. Quando nos juntamos, Lourdes e eu, a falar sobre sua mãe é uma senhora lúcida, com problemas de visão, que adora viver na sua casa. E ela não quer sair de sua casa. Correto, Lourdes? Quantas vezes nós falamos de Sim. que ela conhece seu espaço e que quer viver aí até o final? E talvez outros filhos pensariam que chegou o momento, talvez, de pô-la em uma instituição. Essas coisas, acho que também uno Ou, pode deixar estipulado. Eu quero morir na minha casa. E se não tem mais recurso, me deixa morir tranquila, mas não me leva daqui. Porque eu acho que no final você pode ter direito a escolher aonde quer morrer. Exatamente. Estando no estado en el que você esteja. Há sim. médicos que são mais sensíveis, têm a delicadeza de dizer, gente, vamos a dar algo paliativo, que volte a sua casa. Y Bechi saliste, ahora va a entrar de nuevo, debe haber tenido algún problema de señal. Lu, conta un poco o que você vive com sua mãe Eu, e por que toda esta eu inquietude do DAV. sim. Eu fiz o DAV. A minha mãe, ela sempre se posicionou muito bem. Eu venho de uma família grande, quem me conhece sabe, eu tenho mais 5 irmãs e irmãos, enfim. Só que a minha mãe fez questão de, desde sempre, ela é lúcida, ela falou, eu não saio da minha casa. Ela poderia viver muito confortável na casa de minha irmã mais velha, na minha própria casa. Ela estaria com muito mais conforto. Só que o conforto que eu quero dar a ela não é o que ela quer para a vida dela. E ela se posicionou forte em relação a isso. E eu bato palma para ela. Porque com 94 ela está lúcida, ela dá conta, ela anda devagar, ela caminha, ela tem uma memória muito boa e eu vi que a vontade dela foi respeitada porque ela se impôs e se posicionou. Diferente do meu pai. Normalmente é o homem que se posiciona na casa, mas na minha casa eu tenho que falar que era minha mãe mesmo. Meu pai, um homem muito bom, mas ele faleceu já tem alguns anos de câncer e eu tenho que admitir que ele não teve a vontade dele respeitada. E hoje eu faria diferente, porque ele disse: eu não quero fazer o tratamento, eu não quero ir para médico. Existia até um tabu há muitos anos atrás, pelo menos na minha família, se voltar 20 anos, as pessoas não falavam, olha, você está com câncer. Elas falavam, você está com tumor, você tem uma doença que não tem cura. Existia uma certa barreira para chegar para a pessoa querida da família e falar, você tem um câncer. E o meu pai, ele teve um câncer, e ele não quis fazer o tratamento e os filhos achavam que ele deveria fazer o tratamento para dar uma sobrevida, mas isso não aconteceu.
O tratamento que ele fez deixou ele muito debilitado, ele não resistiu ao tratamento, então ficou mais difícil a partida dele. E a família se questiona, eu com minhas irmãs, por que que a gente decidiu por ele? Eu Ele não acho queria que, ter eu acho que feito isto o que você tratamento. traz é importantíssimo. Nós, na maturidade, hemos evoluído muito. A ciência nos está ofreciendo 20, 30 años más de vida. ¿Qué vida vamos a tener? Estamos haciendo todo para tener una vida saludable. Actividad física, alimentación saludable, una vida social que nos mantenga ricas con desafíos intelectuales. Hemos hecho nuevos esportes, una nueva carrera, una transición de carrera, entrar no terceiro sector, muitas coisas como para mantenernos saludáveis emocionalmente, físicamente, socialmente, financieramente. Mas podem haver imponderáveis. Nós não sabemos o que pode acontecer. E justamente eu, como fundadora do Caminho, hoje o que quis trazer foi essa também é uma forma de prevenir que tipo de longevidade nós vamos a colher ter. Porque Muito bem. ninguém pensa que vai ficar doente ou que pode ter algo incapacitante e que isto pode durar anos. A gente normalmente pensa na finitude, mas não pensa na incapacidade. Concordam? E é um fato. E se a lei brasileira temos o privilégio de que nos permita poder deixar isto organizado, como não vamos aproveitar esta oportunidade? Porque é uma forma também de um planejamento de como vamos a querer ser tratadas, cuidadas e até onde. Até onde vamos a esticar essa vida com dignidade? Ou como vamos a fazer para não darles a responsabilidade a nossos filhos de eles tener que escolher. Eles têm uma vida hoje, um mercado extremadamente competitivo, corporativo, as dificuldades que têm, cada vez fica mais difícil para esta gente jovem. Também cargar a los pais, também ter que pensar o que fazer com a gente. Eu acho que é uma coisa tão importante de poner na roda e pensar. Saben, cuando yo publiqué la llamada, no inicio una cierta resistencia. Parecía casi que éramos vanguardistas las tres. Aliás, nos creamos un grupo, para que ustedes sepan, que se llamaba La Guardia, y mudamos por La Vanguardia, porque no inicio público, ¿más de qué se trata esto? ¿De qué están falando? ¿Es de eutanasia? ¿Es de comprimido suicidio? No tiene nada a ver, gente. Nada a ver. Nada a ver. Esto que vocês conheçam lo que a lei brasileira les oferece e que muitas vezes estamos desinformados. Sim? Sim, é uma forma de manter de nossa dignidade até o fim dos nossos dias. Né? Vivemos com dignidade, queremos finalizar o nosso tempo com dignidade. Olha, tem inúmeros casos de clientes... Rosana está colocando, a tecnologia prolonga a vida, mas também prolonga o sofrimento. Exato. Temos que pensar que precisamos respeitar toda uma vida. Concordo. E, por outro lado, os filhos, o nosso parceiro, ou nossa parceira, ou talvez um sobrinho, um enteado, porque não tengamos filhos, frente à dor de vernos nas condições que nos estão vendo, também ter que decidir é muito. Concordam? Sim. Eu particularmente, eu não quero que meus filhos tenham essa preocupação, porque hoje o mundo é muito mais globalizado. Hoje, antes, os filhos ficavam sempre na mesma cidade, ou pelo menos no mesmo país. Hoje a gente está num mundo tão globalizado que hoje nossos filhos estão próximos, mas amanhã talvez mude para a Itália, mude para outro país, e tudo isso deixa para eles uma decisão muito difícil. Então, se eu já falo, se eu já deixo dito, talvez eles se sintam. Eu tenho filhos maravilhosos, Maria Laura conhece, você conhece. Fernando fala, mãe, você vai morar comigo o resto da sua vida. Vitória fala, mãe, te amo, te amo, te amo todo dia. E eu tenho certeza que é verdadeiro. E eu sei que eu tenho lindos filhos.
Mas eu não quero que eles tenham essa preocupação comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu sou independente desde os 12 anos. E eu quero ser independente também no final da minha vida. Por isso eu faço. Eu quero. Lá está dito exatamente onde eu quero viver, como eu quero viver. E eu não quero que eles tenham essa preocupação. Eu quero que mãe vem. Não, não quero morar com meus filhos. Talvez eu mude, Tá viu, bom, Ivete? Pode ser que um dia, as circunstâncias, eles estão morando perto de mim, olha, vem para cá, tal. Talvez eu mude, mas nesse momento, o que eu fiz com você é o que está valendo. sim, Se daqui 5 anos eu quiser mudar, pode mudar. é muito fácil de mudar. Sim, é Eu vou muito fácil. decirles una cosa. Dentro de la live está Flavia Fairbanks, que es la ginecologista responsable de todo lo que es o conteúdo médico dentro do Caminho do Encontro. Que Y bacana. siempre ela fala que desde el año 1978, para la Organización Mundial da Saúde, son 5 los pilares de la saúde, tanto para hombres como para mujeres. Saúde emocional, saúde física, saúde social, financeira y sexual. Vean que todas están interligadas, todas. Ponemos mucho hincapié, tal vez, en la saúde financeira. Hay personas que esta es su mayor preocupación. Mas ¿de qué sirve tener una autonomía financiera y no haber dejado planejado cómo voy a querer que utilicen el esfuerzo que hice toda la vida para que cuando llegue al final, yo tenga el final que yo planejé con años de trabajo, de sacrificio, de juntar el dinero para tal vez no sufrir como sufrieron nuestros pais. Tenemos alguien que coloco aquí, perdí a mi mamá y a mi papá y a mi ex marido, yo tengo que tener integridad para organizar cómo voy a desejar cuidarme. Desculpen. E eu acho que também é parte da maturidade decidir isto. Sim. Sim, até porque, Maria Laura, alguém num casal, alguém parte antes, sempre. Meu marido, por exemplo, se depender dele, eu vivo até 150 anos. Se depender do meu Claro. marido, eu vivo até 150 anos. Mas eu não quero viver até os 150. Eu quero viver com dignidade e com vontade. E eu faço de tudo para viver bem. Mas se por algum momento, na incapacidade, eu quero ter dito as facilidades que podem ser me dadas, que é o que eu quero. Mas e se meu marido partir antes? Quem vai decidir? São os filhos? E se não tem os filhos, quem vai decidir? Se Sim. você não deixa nada escrito. Olha, eu acho Você fica um no documento. abandono. Olha, eu não sou de aqui, vocês sabem que eu sou argentina, me tocou morar em Chile. Eu venho investigando que outros países oferecem este documento, porque realmente, Ivete, com cada pessoa que me topei, e sei que vocês também, nos últimos 10 dias, onde nós planejamos tudo isto, Verdade. pouca gente conhecia o que era o DAO. Sim, e ficam surpresos. Informação. É. Então já o trazer-lhes hoje esta informação ao público significa darle a possibilidade de que puedan escolher conscientemente. Se você decide que não quer planejar-se, tudo bem. Você lo deixa livre-arbítrio e depois, como seja cuidada, atendida, administrada, é uma escolha que você escolheu ou não escolher. Mas hoje, depois desta live, você tem a informação de que você pode escolher. Talvez precise um tempo de madurez, de entender, de se informar. Ninguém quer pensar nisto. Ninguém quer pensar em um quadro de discapacidade. Mas é uma realidade. Olha, vamos a trazer um pouquinho da saúde. Vocês sabem que Lisa Mosconi, o ano passado, em dezembro, es una neurocientista americana y yo hice un videocast con Flavia explicando toda la teoría de ella. Él asocia a mudanza de estradiol con la demencia o Alzheimer en mujeres americanas 65 a más. Y es un fato. Es un fato.
Entonces, nos puede acontecer, nos falta mucho. Yo tengo 60, Lourdes tiene 63, já, e Betty, não sei tua idade, mas 64. a gente, en donde pensó, está lá. Entonces, ¿por qué no pensar tal vez que dentro de los objetivos del 2025, comenzar o no sea comenzar con la casa ordenada en este punto de vista? Vamos a volver a repetir para los que llegaron. No precisa de testimonios. Puede hacerlo en un cartorio, pero lo ideal es tener una abogada para que você pueda incluir todas las letras pequeñas de todo lo que você desee. Cada vez pessoal, entonces tenga a ver con lo histórico de saúde, financiero y familiar de cada persona que vaya a construir este documento. No tiene data de validade y você lo puede mudar no momento que você desee. No es un testamento, ¿ok? Es un documento en vida para você planejar cómo va a querer ser cuidada y atendida en el momento que você no tenga lucidez. Betty está colocando parabéns por el tema. Betty, você lo vivió con su marido, te tocó cuidar al amor de tu vida con un cáncer terminal, la dificultad, muchas veces uno está en un segundo matrimonio, vocês não têm filhos en común. Olha, eu vou contarles uma história. Vocês sabem que eu estuve 5 años en una unión estable, en donde habíamos asignado unión estable, y na unión estable você tem que assinar o testamento, correcto? En donde você decide cómo va a dejar sus cosas para no interferir con este parceiro o parceira nova en el patrimonio que você trazia de anos. Mas llegó un momento en que nos preguntamos, ¿y si alguno de los dos fica doentes? ¿Quién va a administrar el patrimonio do otro? ¿Qué hijo o hija nos vamos a escolher, filho o filha, para que seja o responsável? Pues tal vez você tem 3, 2, 1, 4. Uno es más responsable, uno es menos responsable. Uno vive en Brasil, otro no vive en Brasil. Fíjense las variables que tenemos en los escenarios. Tal vez no estamos con el parcero de toda la vida. Tal vez estemos en otra relación, en un contrato de enamoro, en una unión estable. Ok, y entonces, con más razón, tener este cuidado de dejar planejado esto. ¿Por qué? Porque nós no tenemos el control absoluto de nuestra vida y de nuestra salud. Podemos hacer o check-up anual, podemos tener una excelente calidad de vida, mas puede acontecer. Maria Laura, fazer uma parte. Dentro desse documento, nós podemos legislar sobre tudo, sobre a vida e sobre o nosso corpo depois da vida, porque você pode deixar escrito a forma como você quer ser tratada depois que você partir. Se você quer ser enterrada ou cremada, onde você quer repousar, como você quer, quem que você quer que acompanhe até. Então, é um documento feito em vida, por isso a gente está fazendo aqui essa reflexão. São coisas que a gente não gosta de pensar ou não pôde ainda pensar, porque isso é um documento incipiente ainda no Brasil, isso ainda não é uma lei. A lei ela surge da necessidade da população. Isso, Quanto explica procura... isso que nos explicaste, que acho muito importante. Isso. Quanto mais há de procura em determinado segmento, quanto mais há de necessidade em determinados assuntos, o legislador vem e trata aquilo como lei e aí faz as disposições legais. Nesse caso, a disposição legal que existe ela é mais abrangente, porque ela ela está na Constituição Federal, está no Código Civil e está no Conselho Federal de Medicina, que é uma parte importante quando a gente fala de cuidados. A gente está pensando principalmente em cuidados médicos também. Então, dentro disso, esse é um documento, tem uma frase em latim que fala que ele é erga omnes, ou seja, ele obriga a todos que o lerem. Todos que tiverem conhecimento são obrigados a cumpri-lo. Então, é um documento forte. Não é um testamento, mas é um testamento vital. Ele vai tratar de vida e não de patrimônio. Claro que na sua vida tem pessoas, como a Maria Laura citou, que são mais afins, que são mais capacitadas, que você quer deixar encarregada das suas coisas pessoais, patrimônio, conta bancária, suas rotinas que você quer ser cuidada e como quer ser cuidada. Mas também pode legislar sobre esse momento final, se você quer ser doadora de órgãos, porque tem no documento, na carteira de identidade, mas nem sempre ela é lembrada na hora e é obedecido isso. Às vezes os médicos nem sabem
Então, você deixa de ter cumprido essa vontade de ser doadora de órgãos, por exemplo. Então, nessa data, ela é muito completa, dependendo das suas reflexões, do tempo que você gastar junto com um profissional para levantar essas questões e registrar. Aí vai no cartório, falou-se que não é obrigado a testemunha, mas é bom ter testemunha. O próprio cartório vai exigir, sim, uma assinatura de uma testemunha ou de um profissional jurídico. Então, não é uma exigência. Se você chegar lá e falar que não tem, eles vão colocar uma testemunha lá, mas o documento eles registram com testemunha, sim. Mas é bom você já citar as suas testemunhas, as pessoas que você quer que saibam do seu documento. E depois você vai levar esse documento para sua casa com um traslado, como se fosse, aliás, não, como se fosse, não, é uma escritura pública. E a escritura pública ela tem muito mais força, obviamente, do que um contrato pessoal, um escrito que pode ser mudado, que pode ser mexido. Então, ela é um documento legal. A lei permite e respeita essa documentação, essa diretiva antecipada de vontade. Porque é o nosso primeiro direito, né? Ir e vir e tratar do nosso corpo, da nossa individualidade e da nossa dignidade. Então, Sí, isso é constitucional. yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una dolencia crónica autoinmune. Yo tengo una dolencia de Crohn. Supongamos que estuviera en un cuadro en que no estoy consciente y meus filhos tienen que decidir si operan intestino, no operan, extienden a vida. Yo no quiero nada. Eu vou deixar tudo que quando eu comece a perder a dignidade, eu já escolhi rapidamente. Agora, acho super importante, porque es una forma de sacarle el peso a meus filhos de tener que escolher. Exatamente. Entonces, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que para eles o peso da escolha é muito difícil. Olha, quando eu tive a mamá há 2 anos internada, que o médico me dijo, a senhora vai assinar o contrato, a autorização de sedação e tudo mais. Gente, posso decirles algo? Eu liguei para meus 3 filhos, não podia falar com meu pai, porque para meu pai era o amor da vida dele, e ele la vai querer manter viva de qualquer jeito. Por suerte no precisamos, porque ella se melhorou. Mas são decisões muito difíceis em um momento em donde você está abalado, vendo a seu ser querido sofrendo. Eu não quero isso para meus filhos. Eu quero que eles sepam que mamá quiso assim, 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 como fala Lourdes. En eso estamos alinhadas, sí, Lourdes, exatamente iguais. Porque eu acho que... Sim, Maria Laura. Fala, Lu. Sim, porque você ainda é filha única. Não é só seus filhos decidirem. É a divergência entre os filhos. Às vezes você está gerando um conflito, porque um filho entende que é melhor tomar uma atitude, o outro filho entende que é melhor tomar outra atitude, e aí os filhos começam a ter um conflito familiar por falta da sua escolha antecipada. Sim. E essa até foi... Porque se você deixa escolhido, não há divergência e não há briga. A briga que eu digo, o conflito de vontades entre os filhos. Eu falo porque isso acontece na minha família. Muitas vezes eu penso, a gente acaba não brigando muito, mas eu penso que minha mãe pode ser tratada de um jeito, outra irmã do outro, mas enfim, a gente consegue conviver bem. Bem, Aliás, alguém está perguntando se a live ficará gravada. Sí, no solo a live fica gravada, sino que também quinta-feira, 6 da tarde, fica no formato de podcast. Vocês vão ter toda a informação no perfil do Caminho, ok? uma parte aí para concluir o que a Lourdes estava falando, até foi essa dor que ela trouxe nas nossas conversas que motivou a gente compartilhar com mais pessoas isso. O pai faleceu e não tinha nada escrito, faleceu não, estava doente, não queria um tratamento agressivo, não queria ser prolongado, mas entre 7 e 8 irmãos que ela tem, não chegaram num consenso, porque eles já o levaram para o tratamento, que foi inútil, ele veio a falecer, e isso ficou uma marca na Lourdes. Essa é uma abordagem importante, porque exatamente o que a gente está falando, deixar escrito desonera a família inteira de tomar uma decisão, desonera do conflito. Todos vão ter por escrito para cumprir o que está lá. E é isso. Eu acho um documento muito necessário.
a gente não pensou antes nisso, a população não pensou, mas no direito francês já existe em outros países e é muito mais usado do que aqui. Aqui, praticamente, a gente tem percebido com a nossa experiência de vida que os homens têm mais facilidade de falar sobre esse assunto, de deixar fazer um testamento, tratar do patrimônio, e as mulheres não têm por causa de pensar nessa finitude, porque a gente pensa que vai viver 150 anos com qualidade, mas não vai, né? A gente quer viver enquanto tiver qualidade de vida, né? Eu, pelo menos, é a minha intenção, não quero ser prolongada e nem prolongar o sofrimento da família. Bem, senhoras, fico súper feliz de haber trazido esto dentro do Camino. Cuando levantamos o tema y eu falei un poco con el entorno, me dijo, ay, María Laura, ¿você acha que es un tema para trazer? Es un tema dolorido. No, no es un tema dolorido, muy por el contrario. Es un tema Necessário. que nos tiene que traer amparo, nos tiene que traer seguranza, nos tiene que dar la sensación de que podemos estar no controlando la situación y no que la situación va a ser controlada por nuestra familia. Y Betty, súper agradecida de que estés aquí, súper agradecida. Fica o direct do Camino do Encontro aberto para quien quiera hacer preguntas, para preguntar sobre Ibechi, sobre el documento, lo que for. Estamos disponibles. O canal do Camino, como siempre, es traerles información y mejor calidad de vida para todos los que están asistiendo. Y yo creo que esto también tiene a ver con calidad de vida en un momento incapacitante. Para Lourdes, que está en África, que tiene la diferencia de horario, que ha tenido la gentileza de acercarme a Ibechi. Eu conocí a Ibechi por Lourdes, porque la fez el documento con ella, y por la lealtad de todos estos años y de habernos abierto, como duas mujeres maduras, a falar sobre este tema que no es de finitude y sí es de incapacidad. Muy obrigada a la audiencia. A live está ficando grabada. Quinta-feira en formato de podcast. Lo que quieran preguntar, estamos aquí, Bechi, Lu y eu, María Laura Babiquian, como fundadora do Camino, para lo que vocês precisen. Acho que es importante poner este tema na conciencia do público que me acompaña. Muy obrigada. Lourdes, una palabra final y Bechi, una palabra final. Okay. Vamos lá. Bom, Escuto. da minha parte, Então, quero eu acho agradecer o convite. Eu sigo o caminho sempre, e Maria Laura sempre querendo nessa roda colocar todas as mulheres. E eu acho importante o tema. Eu tenho muita facilidade de falar sobre ele, mas eu senti muita resistência. Não quero falar sobre isso, não quero falar sobre isso. E eu acho que a gente está falando da nossa vida, e isso é importante para nós. Obrigada, Lu. Então, devemos cuidar de nós, e é isso. Obrigada, Maria Laura. Um beijo, até a volta. E Beijo a Betty, todos. primeiro agradecer o convite, foi uma honra participar, e o que faltar de respostas, por favor, fiquem à vontade para perguntar, eu estou à disposição. É um assunto difícil de enfrentar, porque é um assunto que mexe com o nosso psique, né, com os nossos medos, mas é um assunto necessário. Eu recomendo que pensem, e a gente está aqui para conversar juntas, né, nós, e conhecer a Lourdes foi uma alegria, que trouxe a Maria Laura, e eu adorei esse o Caminho do Encontro, quanto conteúdo, viu? Vejam, eu recomendo. obrigada. E boa noite a Eu todas e gostaria de obrigada. agradecer a los homens que están dentro do Camino, contarles que somos casi 95.000 seguidoras y seguidores. Paulo, muito obrigada. Paulo faz pouco tempo que está y está siendo muy presente dentro do Camino. Espero que haya servido también para quien dice gostei muito, aprendi muito. Ese es el deseo, que vocês salgan da live do Camino con un conteúdo que sirva para hacer escolhas melhores. Muchas gracias. Hasta la próxima live. Obrigada, gente. Até.